Olá, 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 queridos. É um prazer, uma alegria estar participando desse evento. A minha oração e o desejo do meu coração é que possamos ser boca de Deus para abençoar a sua vida, para o seu crescimento, desenvolvimento, amadurecimento. Esse é o desejo do meu coração. Ao falarmos sobre a voz profética na nação brasileira, eu tenho que primeiro me ater ao tema, né, a transfundação da mentalidade. Eu quero falar sobre a mente humana, a mentalidade humana, para depois entrar nessa questão de voz profética. É muito, muito, muito importante. Tá bom? Então vamos lá. Número 1, o que eu quero dizer aqui para você é o seguinte: o que domina a sua mente vai determinar as suas atitudes e, como consequência, a sua vida. Aquilo que domina a sua mente vai determinar as suas atitudes e, lógico, a sua vida. O que você precisa entender é que tudo passa primeiro pelo processo mental. Você tem vontade? Primeiro você pensa. Sentimentos? Primeiro você pensa. Vai agir? Primeiro você pensa. Olha que coisa linda. Antes do advento das ciências humanas, como Deus fez o homem e sabe tudo, entende tudo de homem antes que a ciência abrisse a boca para falar qualquer coisa, a Bíblia mostra que primeiro tudo passa pelo processo mental. Quando você vai em Mateus, capítulo 15, versículo 19, quando Jesus está ensinando que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai, e aí ele vai dizer o que é que sai, né? O que contamina o homem. Primeira coisa, maus pensamentos. Olha, o pensamento em primeiro lugar. Depois ele vai falar de adultérios, vai falar de roubo. Essas coisas têm a ver com vontade, essas coisas têm a ver com sentimentos. Mas a primeira, tudo passa pelo processo mental. Então Jesus coloca a ordem exata e real quando ele vai tratar daquilo que sai do ser, né? Coração, mente, vontade e sentimentos do homem. Então, que contamina. Primeiro, maus pensamentos. A ordem está correta. Não é uma ordem qualquer. Não é uma ordem ao léu da sorte. É uma ordem que hoje a ciência comprova que tudo passa primeiro pelo processo mental. Em segundo lugar, é importante você saber sobre a mente humana. Muito importante. A mente humana decide acreditar naquilo que repetidas vezes lhe é informado. Então, a nossa mente decide acreditar em alguma coisa porque aquilo é várias vezes repetido e aquilo cria uma crença na mente do ser humano se você não tiver um conceito muito bem firmado na sua mente. Você vai passar a acreditar em alguma coisa que é repetidas vezes lhe informado. Aí você vai entender porque o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículo 1, ele diz: eu não me canso de escrever as mesmas coisas, repetição, porque é segurança para vós. O Salmo 1, né, os primeiros versículos diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Repetição, repetição. Quando o Provérbios 22, 6 diz que ensina a criança no caminho que deve andar, para quando ela envelhecer não se desviar, ensinar pedagogicamente, você é obrigado a fazer repetições. Deuteronômio capítulo 31, versículo 12, Deus instruindo o povo diz assim: olha, anuncie, ensine para homens, mulheres, crianças, estrangeiros que estão dentro das suas portas, para que ouçam, para que aprendam e para que pratiquem a minha lei. Olha que coisa importante. Para aprender, você precisa ouvir várias vezes para ir para a sua memória de longo prazo, para fixar aquilo que você está aprendendo. Agora escute bem. O sentido do corpo, em terceiro lugar, o sentido do corpo mais próximo do processo mental é a visão. O que você vê leva 0,2 de segundo para chegar na sua mente. Por que você acha que na Bíblia, 1 João capítulo 2, versículo 16, tem uma divisão? A cobiça da carne, a cobiça dos olhos
e a soberba da vida. Cobiça da carne, tudo que atrai a nossa natureza. Cobiça dos olhos, tudo que atrai a nossa natureza com mais poder. Olha que coisa incrível. Como a Bíblia, antes das ciências, do advento das ciências, já estava mostrando. Por isso que a Bíblia divide. Cobiça da carne, tudo que atrai a minha natureza. Cobiça dos olhos, tudo que atrai a minha natureza com mais poder, com mais força. Agora preste atenção o que eu vou falar para você. Em quarto lugar, preste atenção. Em quarto lugar, a grande batalha entre a fé e a incredulidade se dá na mente humana. A grande batalha entre a fé e a incredulidade se dá na mente humana. Quem vencer vai determinar a sua vida. Por isso que tudo passa primeiro pelo processo mental. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 4:4. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. O Deus desse século cegou o entendimento, a mente dos incrédulos. Agora, Hebreus 11:3. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de sorte que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, a fé e a incredulidade operam na mente humana na primeira instância. Isso aqui é muito importante, isso aqui é muito sério para você. É de tamanha importância, tá? O que é que você vai alimentar a sua mente? Com a incredulidade ou com a fé? Em sexto lugar, a mente humana tem dois processos incríveis: memória e imaginação. Memória tem a ver com o passado. Imaginação é a capacidade de criar imagens. Você, por exemplo, pode estar no primeiro ano do curso de Direito, mas aqui na mente você já se vê como juiz. Aqui na mente você se vê como um grande advogado. É a capacidade de você criar imagens. Então, quando a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 11, falando sobre a fé de Moisés, diz assim: ele deixou de ser chamado filho da filha de Faraó, porque crendo nas promessas de Deus, como vendo o invisível. Aqui na mente de Moisés, ele estava vendo pela fé o futuro. Porque você tem essa capacidade de aqui na sua mente, você tem que entender que ver é com os olhos, visão é com a mente. São seus objetivos, são seus ideais. Agora, meu querido e minha querida, preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Por que hoje essa geração tem dificuldade de resolver problemas fáceis? Por que a geração de hoje tem dificuldades de resolver problemas fáceis? Preste atenção a isso. Todas as vezes que eu e você deparamos com alguma dificuldade, você automaticamente, a sua mente vai lá no HD, que é a memória. Tudo que você sabe, que você vê, que informação, tudo. Existe uma coisa chamada RAM, Registro Automático de Memória. Então, você se depara com uma situação difícil, ou com qualquer situação, a sua mente vai à memória para buscar uma solução, para buscar uma resposta para o problema. E aí, pasmem, o que está na memória do povo hoje? Sabe o que está na memória do povo? Informação deturpada. Por que eu estou falando isso? As redes sociais, o objetivo delas não é conhecimento, é informação. E grande parte é deturpada. Lamentavelmente, as pessoas estão treinando o seu cérebro para coisas de alta velocidade. E conhecimento se busca com pesquisa, com concentração, com horas, tá? De você pesquisar e analisar. Então, hoje, o pessoal só quer filminho de 1 minuto, de 2 minutos, no máximo. Se for acima disso, eu não quero ver. As pessoas estão lá no HD, na memória, com um monte de bobagem, com zap, com brincadeira, com sei lá o quê. Na hora que acontece um fato na vida dele para resolver, a mente vai na memória e cadê os registros de conhecimento que estão na memória? Não tem. Então hoje
Nós estamos diante de uma geração com todo o avanço tecnológico, com todo o avanço de você buscar conhecimento, uma geração que não tem conhecimento, porque só vive de informações. E aí, quando precisam resolver problemas não de gravidade, problemas médios, não sabem resolver, porque a sua memória está cheia de bobagem e de besteira. Olha o que você está colocando na sua mente. Aprenda, querido, em sexto lugar, que o pecado, ele não começa no ato concreto. O pecado começa na abstração mental. Vamos para a Bíblia. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Cada um é tentado quando atraído, envolvido pela sua própria cobiça. Havendo a cobiça concebido, dá luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera morte. Tentação não é pecado. Tentação faz parte do processo da natureza humana caída, que atrai, né? Aquilo que atrai para satisfazer a nossa natureza. O pecado começa quando eu concebo na minha mente aquilo que eu fui tentado e planejo na minha mente. Aqui é que está. Então, olha a importância da mente humana. Olha a importância. Muito, muito, muito sério isso. O pecado começa na abstração. Foi por isso que Jesus falou que o camarada que cometia adultério, né? Não, só em você desejar a mulher do outro, você já cometeu adultério. Quando Jesus vem trazendo as leis do reino em Mateus capítulos 5, 6 e 7. Agora, preste atenção em sétimo lugar. Preste atenção. A mente humana necessita de três coisas principais. A mente humana precisa de três coisas principais. Guarde isso aqui. Foco, conversa e heróis. Foco, objetivo. O que você quer? Onde é que você quer chegar? O que você quer da vida? Não sei. A mente humana precisa de foco. A mente humana precisa de conversa. Você tem que falar com você, não é falar na rua sozinho igual maluco não, meu irmão. Mas você precisa analisar, fazer análise introspectiva. Como é que eu vou resolver isso? Mas se por aqui? Peraí, e se for por ali? A mente humana precisa de conversa. Em terceiro lugar, a mente humana precisa de heróis. Quem são os heróis dos nossos jovens, adolescentes? Quem são os seus heróis, meu irmão? Jogador de futebol, artista de cinema, político? Quem são teus heróis? Olha, eu fui impregnado, porque meu pai e minha mãe, educadores seculares e educadores cristãos, me impregnaram os heróis da Bíblia na minha vida. Davi, Josué, Neemias, Daniel, meus heróis. Né? Jesus Cristo. A mente humana, guarde, necessita dessas três coisas. Foco, são três coisas principais. Necessita de muito mais, mas são três coisas principais. Foco. Qual é o teu foco? O que você quer? Aonde você quer chegar? Quais são os teus objetivos? Conversa, dirige-se a você mesmo. Fale com você antes de você tomar decisões fundamentais da vida. E heróis. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Agora, em oitavo lugar, cheguei aqui no tema principal, o tema dessa conferência. Tá? Preste atenção ao que eu vou te falar. A mente humana é o único agente de transformação. A mente humana é o único agente de transformação. Em oitavo lugar, eu quero deixar isso aqui para você. O texto de Romanos 12, 2 está dizendo isso. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mentalidade, da vossa mente. Gente, vocês já ouviram isso? Tirar o povo do Egito para Deus não teve problema nenhum. Só usou sua soberania. Tirar o Egito do povo nem Deus. Por quê? Questão de livre-arbítrio. Deus não pode determinar sobre o homem, ele é que escolhe. Não deu, não tiraram. Saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eu estou observando isso aqui hoje. Lamento dizer que muitos cristãos estão tomando suas decisões
baseados na mentalidade de um mundo e não na mentalidade do que Deus quer que eu tenha através do poder da sua palavra. Nós estamos acreditando em conceitos do mundo e depreciando os conceitos de Deus. Aprenda, por favor, isso que eu vou te falar. Obediência a Deus. Pode gravar isso aqui que eu vou te falar. E para não errar, a obediência a Deus é a única prova que você crê em Deus. E preste atenção a isso. A obediência a Deus está baseada no que Deus diz e não naquilo que você acha, naquilo que você pensa. A obediência a Deus está baseada naquilo que Deus diz e não naquilo que o mundo ou o que você considera. Quer que eu diga? Aborto. Impressionado fiquei eu com a opinião de muitos evangélicos sobre a menina que abortou. Primeiro, totalmente manipulados por informação mentirosa. Os médicos do Espírito Santo não quiseram fazer o aborto na menina, estavam preparando ela para o pré-natal, porque nem ela nem a criança corria risco de vida. E quando a mãe está em risco de vida, ou a vida da mãe ou do bebê, aí não é aborto, é preferência de vida. Se prefere o ser que tem relacionamento social à mãe, independente da idade. Se tem 10, 12, 15 ou 20 anos. O povo de Deus acatando decisões de feministas do inferno, de esquerdopatas, quando, meu querido, não há negociação para aborto na palavra de Deus. Jesus se fez homem na concepção, não foi no nascimento, e conceberás. O Salmo 139 mostra a atenção de Deus desde o ato da fecundação. De modo terrível e maravilhoso eu fui formado. A partir do versículo 14. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os teus olhos viram os meus ossos quando entretecido fui nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e todas essas coisas iam sendo anotadas no teu livro quando nenhuma delas ainda existia. Você sabe o que está falando? Esses dois versículos, o 15 e o 16, está falando Deus observando a vida a partir da fecundação e todo o processo da vida fetal. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, está falando da vida embrionária. Isso aqui é muito sério, gente. O nosso povo está seguindo a mentalidade do mundo e não da palavra. Aprenda uma coisa. Existem no mundo duas filosofias para a obediência. Nós, seres humanos, temos até que usar as duas, mas para Deus só vale uma. A filosofia hebraica para a obediência e a filosofia grega para a obediência. Eu vou mostrar as duas para você. Tá? Tá um acampamento militar em tempo de guerra. Tá o comandante com 3 subalternos. De repente ele diz assim, deitado no chão todo mundo. 2 deitam imediatamente. O terceiro diz assim, por quê? Explode uma bomba e aí, né, aquela explosão atinge esse cara e o mata. Esse camarada que ficou em pé representa a filosofia grega de obediência. Primeiro quer saber por quê, quer entender por quê e depois obedecer. Os outros 2 que deitaram no chão é a filosofia hebraica de obediência. Obedeça mesmo que você não saiba por quê, mesmo que você não entenda a causa, para depois ou saber ou não saber a causa. Sabe o que está acontecendo com o povo de Deus? Nós estamos obedecendo a Deus debaixo da filosofia grega. Eu quero entender primeiro para depois obedecer. Com Deus não tem negócio. Ou você o obedece sem questionamentos ou não obedece. Não tem você perguntar a Deus por que é isso ou por que é aquilo. Ele é soberano e todas as suas leis são perfeitas. É isso que nós precisamos entender. Em nono lugar, o que você precisa saber é que nós temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo é uma mente de transcendência. Você vê,
você entende, você percebe, você discerne o que ninguém discerne. Nós não podemos acompanhar a mentalidade desse mundo perdido e sem Deus. Você não deleta pensamentos, você substitui pensamentos. Você não deleta. Bem, se você não deleta, você pode substituir pensamentos. Você pode trazer à sua mente, igual nós encontramos em Lamentações 3:21. Quero trazer à memória, quero trazer à minha mente aquilo que me dá esperança. Por que Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, ponha coisas boas na tua mente. É o que você pode. E para você botar coisas boas na sua mente, bons livros, a palavra. Pare de ficar com a cara grudada vendo jornalismo tendencioso o tempo todo. 10 de março, eu vi 2 Jornal Nacional por interesse do que eles iam falar, que eu ia gravar esses vídeos que alguns aí sabem que eu gravo. 2, eu vou ficar contaminando a minha mente? O Salmo 101, versículo 3 diz, não porei coisa má diante dos meus olhos. Vai para a minha mente. E Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 2 diz, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, meu querido, a mente humana é o único agente de transformação. Se não mudar a mente humana, não muda nada. Pode ser crente, pode ser membro de igreja, pode ser o que quiser. Você só pode mudar se você aceitar mudar a sua mentalidade. Essa é uma verdade, sabe? Muito, 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 muito importante. Muito, muito importante. Bem, eu quero entrar, tá? Eu quero entrar sobre a questão da voz profética, o papel da voz profética, tá? Na nossa nação, nesse tempo. Mas, primeiro, você precisa entender a diferença entre dom de profecia e ministério profético. Eu vejo os crentes pentecostais que têm a experiência, mas menosprezam o conhecimento. Eu vejo crentes pentecostais chamando alguém que fala uma profecia, esse irmão é profeta. Não. Deus usa ele no dom de profecia. O dom de profecia pertence àqueles 9 dons espirituais de 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 9. O dom de profecia, ele tem 3 funções. Está em 1 Coríntios 14, 3. Está falando do dom. Exortar, edificar e consolar. Isso aqui é o dom de profecia. Que Deus pode usar a pessoa uma vez e pode usar várias vezes e pode usar a vida toda. Então, é o dom de profecia. O dom é de Deus para o homem, o fruto é do homem para Deus. Então, vamos mais uma prova. Mais uma prova para você, que é importante isso aqui. Em Atos capítulo 21, Paulo chega na casa de Filipe, o evangelista, versículo 9. Diz que Filipe tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Versículo 9. No versículo 10, diz que chegou da Judéia um profeta, por nome Ágapo. Ministério. Então, as filhas de Filipe profetizavam, dom espiritual. Ágapo, profeta. Efésios 4:11, os 5 ministérios. Dom de profecia, qualquer crente pode ser usado num dom de profecia. Ministério profético é um ministro. É um pastor, que a gente não dá título de profeta, chama de pastor, dos 5 ministérios de Efésios 4:11. Se você não entender isso aqui, você vai fazer bobagem teológica. Estou repetindo, porque isso aqui é muito importante.
Dom de profecia. Qualquer crente, 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 9, são os 9 dons do Espírito, que pode ser dado, como diz o versículo 11, o Espírito distribui a cada um como quer. Tá? Agora, ministério profético, Efésios 4:11, é Deus que dá à igreja. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores ou mestres. Aqui, são os 5 ministérios. É um ministro do evangelho. Você tem que entender isso aqui. Agora você pergunta, não é? Você vai perguntar, não é? Pastor, me diga então, essa aqui é a primeira questão que eu estou te explicando. Me diga então, qual é a função do ministério profético no Novo Testamento? Isso tem a ver com a igreja. Paulo falou profecias, Pedro falou profecias, o maior profeta é Jesus. Então, quais são as funções do ministério profético nesse tempo da graça, né? Nesse tempo da era da graça, nesse tempo da igreja? Bem, é denunciar, confrontar, alertar, revelar a vontade de Deus para presente e futuro. Esse aqui é o papel do ministério profético nos dias de hoje. Confrontar. Tá? Isso aqui está errado. Não é assim, não. Isso aqui não é assim, não. Nós estamos num caminho errado. Alertar, cuidado com isso. Isso aqui vai destruir a igreja. Isso aqui vai levar por uma situação difícil. Esse é o papel, né? O que Deus quer para esse tempo ou para um tempo futuro. E evidente, o ministério profético tem que estar alicerçado pelo poder da palavra de Deus. Não existe ministério profético para falar algo que se choque com a palavra de Deus. Agora, você pode perguntar quais são as características, né, de um ministro que tem o ministério profético. O que ele é caracterizado? Em terceiro lugar, isso aqui é importante, tá? Primeiro, compromisso com a palavra de Deus. Não tem mamãe me chora. O ministério profético tem compromisso com a palavra de Deus. Segundo, não se preocupa com a opinião pública, seja da maioria ou da minoria. Não tem negócio de ibope. Se está agradando ou se não está agradando. Ou se a maioria concorda ou não. Não. Não está nem aí para isso. Não está nem aí para isso. Terceiro, não se abate por críticas, injustiças, calúnias, difamações, não. Ministro que foi chamado com o ministério profético para uma nação, ele não se abate por causa de crítica, calúnia, difamação, injustiça. Quarto, isso aqui também é muito interessante, sabe? Ele também não se deixa abatido, porque no meio do povo de Deus, ele é mal compreendido ou ele não é aceito. Ele é rejeitado. Também, meu irmãozão, não está nem aí para isso. São características. Quinto, tá? Ele seguia pela direção do Espírito Santo. Né? Ele seguia pela direção do Espírito Santo. Tá? Sexto, você tem que entender isso aqui, meu irmão. Você tem que entender isso aqui. Tá? Não tem medo de confrontar os sistemas do mundo, sejam eles econômicos, políticos, sociais ou religiosos. Quem tem um ministério profético não está nem aí, ele confronta isso. Ele confronta, não tem nem conversa fiada. Sétimo, não tem medo de confrontar o pecado da sociedade e nem da igreja. Não tem medo não, sabe? Não tem medo não. O que nós temos que entender, irmãos, nós temos que entender, isso é muito importante. A Bíblia diz, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, escute isso.
Nos últimos dias, muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Vamos dividir essas duas coisas. Espíritos enganadores. Parece que é cristão, parece que é pentecostal, parece que é de Deus, mas é falsificação. A Bíblia diz que Satanás se transfigura até em anjo de luz. Então, espíritos enganadores, similar à Igreja de Cristo, similar a homens de Deus, só que é diabo. Aí vem com uma teologia, sabe? Vem até com experiência espiritual. Espíritos enganadores até cura, tem revelação, fala profecia, mas não é de Deus. Aí vem a coisa mais profunda, doutrinas de demônios, é teologia deturpada. Teologia deturpada. Espíritos enganadores tem muito a ver com a experiência espiritual de similidade. Satanás querendo imitar as coisas de Deus e doutrina de demônios. Aí é teologia deturpada, gente. Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. A ignorância dá poder ao diabo. A única coisa que pode destruir o povo de Deus, a falta de conhecimento. Aí, a importância, tá, do ministro profético. Aí a importância da palavra profética para alertar, para chamar a atenção esses espíritos enganadores que levam a abandono de fé e a doutrina de demônios. Olha, uma graça sem graça, uma graça leviana que pode tudo, doutrina de demônio. Aí vem, não senhor, não, vamos dar a mão a todo mundo, o amor, vamos dar a mão. Essa gente não tem na Bíblia dele, em 2 Coríntios 6, a partir do versículo 14. Que sociedade tem justiça com injustiça, que comunhão tem luz com as trevas, que concórdia entre Cristo e Belial, que parte tem o fiel com o infiel, que consenso entre o templo de Deus e os ídolos. Vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, né? Com eles andarei, neles habitarei, pelo que saí do meio deles, não toquei nada imundo, então eu vos receberei, eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aí vem com, não, aí dá a mão a idólatra, porque fala bonitinho, sabe? Aí vem a voz profética. Não, senhor, isso aí não. Essa graça aí é leviana. Que graça é essa que pode fazer o que quer? E depois Deus vai quebrar o galho porque Deus é amor. Aí vem o papel. Estou mostrando aqui um item para vocês. Aí vem o papel da voz profética, sabe? Para alertar o povo de Deus, para confrontar o erro, para corrigir rotas, para mostrar a vontade de Deus, para mostrar a verdade da palavra de Deus, para que a igreja não saia da palavra. Aqui está o instrumento da verdade do evangelho, a palavra de Deus. Eu não estou nem aí para conceitos sociais. Eu não estou nem aí porque que acham. É a palavra, está acima de qualquer conceito. Que Deus possa abençoar você. Cuidado com a sua mente. Cuidado com o que você está dando atenção na sua mente. Você é um agente de transformação ou você é um agente manipulado pelo mundo? Por que hoje jovens das nossas igrejas vão para as universidades federais, 6 meses depois estão debochando de igreja, ridicularizando o pastor e debochando da fé por causa de meia dúzia de professores esquerdopata de ideologia do inferno, de marxismo cultural, que estão demolindo o paradigma do mundo ocidental, que é o modelo judaico-cristão, e eles querem implantar o modelo hedonista-ateísta. O que vale é o prazer e nada de Deus. E aí, o marxismo cultural entendeu que não adianta a guerra, a bala. Vamos destruir os pilares da sociedade ocidental com a cultura. Então vamos destroçar, o último reduto de autoridade é a família. Vamos destroçar a família para fazer uma sociedade de informes,
para ser dominada por uma elite política. E eu fico com pena dessa garotada, que não sabe o que é comunismo, que não entende nada de socialismo, que não sabe o que foi a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o que era a Alemanha Oriental, e não entende nada de comunismo da China. Então, aí vem uma voz profética para confrontar, dizer, ei, negativo. O que eles querem é demolir os princípios cristãos da sociedade, o paradigma do mundo ocidental. Porque se tirar o cristianismo do mundo ocidental, vira uma sociedade de bárbaros. E outra, para você, meu jovem, para você dizer para o teu professor na universidade, foi a Reforma Protestante que produziu a mais importante transformação no mundo. É a Reforma Protestante que fez com que homens de classe baixa pudessem ter acesso à riqueza e a conhecimento. Foi a Reforma Protestante que trouxe o Estado laico. Foi a Reforma Protestante que abriu a escola pública, que fez a escola pública. É a Reforma Protestante que dignifica direitos humanos. Estado laico significa que o Estado não tem religião, mas ele não é laicista, ele não é contra a religião, o povo tem religião. Então, esses conceitos, uma voz profética vem e denuncia o cinismo, o mau caratismo daqueles que querem deturpar o poder e o valor da palavra de Deus. Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida, que você possa tirar um grande proveito desse seminário para alicerçar sua fé e transformar esse mundo pela transformação da tua mentalidade. A partir do momento que você aceitou a Cristo e foi transformado pelo poder do Evangelho, um novo pensar, um novo sentir, um novo agir. Você tem algo que ninguém tem. A mente de Cristo é o Espírito Santo, que dá a capacidade a você de discernir coisas que ninguém pode discernir. E eu quero terminar aqui dizendo uma palavra. Eu termino dizendo, podem se preparar. Vai vir um tempo de prosperidade para a nação brasileira que nós nunca vimos. Deus vai levantar a sua igreja cada vez mais. A igreja não está falida, não. Eu digo para alguém que vem e diz, pastor, tem defeito aqui, tem defeito ali. Uma vez eu disse isso para um camarada, sabe quando é que a igreja passou a ter defeito? O dia que eu cheguei nela. A igreja é o hospital de Deus. Estamos no processo de santificação para entrarmos no estado de santidade. Aqui é processo. Aqui é mesmo. Tudo que a igreja tem seus defeitos. Por quê? Porque nós estamos lá. É o processo para você chegar ao céu. A igreja é triunfante, a igreja é noiva de Cristo, a igreja é vencedora. E Deus está levantando a sua igreja nessa nação. Vai cair os tentáculos da corrupção. Os inimigos do povo de Deus serão derrotados, envergonhados e confundidos. Eu estou declarando isso aqui na autoridade da palavra de Deus e do nome de Jesus. Pode se preparar. Vem um tempo diferenciado. Eu ouço o barulho de uma grande chuva que vem sobre a nação brasileira, tanto no mundo espiritual, tanto na vida espiritual, como na vida material da nação, como na vida próspera da nação. Eu declaro isso. Deus guarde você, Deus guarde a tua família, livre o Brasil dessa praga, dessa pandemia, desse espírito de morte, e venha um tempo de bênção e prosperidade para a igreja, para a tua vida, para a tua casa. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.